Então, o que que a norma fala a respeito da divisão de circuito? Então, primeiro ela me diz que os circuitos devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Em particular, devem ser previstos terminais distintos para luz e tomadas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, né, esse trecho da norma diz que eu devo separar iluminação e tomada em circuitos distintos. Ou seja, se eu coloco iluminação, algum elemento de iluminação no circuito, nesse circuito eu não posso ter tomada. Tá? Ela está me falando também que está prescrito que todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento corrente nominal superior a 10 amperes, deve constituir um circuito independente. Além disso, devem ser previstos circuitos exclusivos para cada TUI. Então, ele está me dizendo duas coisas aqui. Ele está me dizendo que se eu estiver trabalhando com alguma previsão de alimentar algum equipamento com corrente nominal de 10 superior a 10 amperes, eu devo colocar essa tomada em um circuito exclusivo. E isso deve ser aplicado para qualquer TUI. Então, ou seja, cada TUI que eu fiz lá, que eu mencionei lá no meu cálculo de previsão de carga, deve estar no circuito exclusivo. Tá? Então, a gente, quando começar a definir os TUIs, tem que pensar também quantos disjuntores nós vamos estar ocupando lá na caixa. É importante pensar se é realmente relevante criar uma tomada de uso exclusivo para aquele equipamento. Porque se for criado a tomada de uso exclusivo, se aquele equipamento for considerado como equipamento conectado a uma tomada de uso exclusivo, ele vai ter que ter um circuito exclusivo só para ele. Então, até agora a gente tem que luz e tomada devem estar conectados em circuitos distintos. E que se tiver TUI ou um equipamento com carga superior a 10 amperes, que acaba sendo a mesma coisa, nós temos que ter esse equipamento ou essa tomada de uso exclusivo em um circuito próprio. Não posso ter tomada de uso exclusivo misturada no mesmo circuito que tomada de uso geral. Não posso ter tomada de uso exclusivo misturada com iluminação. E ainda faz uma observação interessante, que os pontos de tomada de cozinha Copa Cozinha e área de serviço, em lugares análogos, onde se trabalha com água, se trabalha com equipamentos que consomem mais energia para o de aquecimento, esses ambientes aqui devem ser atendidos por circuitos exclusivos. Tá? Ou seja, as tomadas de cozinha devem estar em circuitos exclusivos. Eu não posso misturar tomada de cozinha com, por exemplo, tomada da sala. Não posso misturar tomada de cozinha com tomada de banheiro. Tá? Eu tenho que formar um circuito exclusivo só para a cozinha. Importante, esse circuito que eu gerei não deve passar 2100 VA de carga. Tá? Então deixa eu marcar aqui. Nesse aqui nós temos TUI e aqui a palavra-chave é luz tomada e circuitos exclusivos. Tá? E finalmente ele está falando que a gente tem sempre que buscar equilíbrio nas cargas entre as fases. Ou seja, lembra quando eu mostrei o quadro? Aqui é o quadro. A gente tinha 3 fases chegando e podíamos fazer a distribuição do circuito conectando nas 3 fases. Então sempre que eu adicionar um circuito, eu tenho que tentar. Se aqui é um circuito de 1000 watts, por exemplo, e eu conectei na fase 1, eu tenho que tentar achar um circuito de 1000 watts e colocar na fase 2. Ou seja, quando eu somar todas as potências instaladas na fase 1, elas devem estar próximas da potência total instalada na fase 2 e a potência total instalada na fase 3. Tá? Então isso é uma exigência de norma. Isso está relacionado com problemas no neutro que podem surgir se não houver esse equilíbrio, problemas também de ruído na linha, etc. Então é um cuidado que você tem que tomar quando estiver fazendo distribuição de carga. A norma faz uma observação, porém, para quando estivermos trabalhando em residências. Então, qual a exceção que a norma faz? Está aqui embaixo a exceção. Tá? Se estiver falando de local de habitação, ou seja, residência, a gente pode excluir ou aplicar uma exceção a essa regra aqui. Tá? Ou seja, os pontos de tomada e os pontos de iluminação podem ser limitados por circuitos comuns, ou seja, eles podem estar no mesmo circuito, desde que eu siga 3 condições. A corrente de projetos desse circuito comum não pode ser superior a 16 amperes. Tá? Então, se eu misturar tomada com iluminação, eu tenho que tomar cuidado para a corrente desse circuito não passar de 16 amperes. E os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum. O que isso quer dizer?
Se eu tiver um circuito que envolve iluminação e tomada, eu não posso ter todos os pontos de iluminação nesse circuito. Tá? Então, se eu estiver misturando iluminação e tomada, eu tenho que garantir que em algum outro circuito tem iluminação de um ambiente que não está misturado aqui. Eu não posso ter todos os pontos de iluminação no circuito e adicionar tomada. Tá? E outra observação é o contrário. Se eu tiver todos os pontos de tomada no mesmo circuito, eu não posso adicionar iluminação a esse circuito. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. E lembrando algo muito importante, tá? Essa regra não se aplica, ela não se aplica para copa e cozinha. Tá? Então, copa e cozinha ainda tem que estar no circuito exclusivo. E como que seria tudo isso aplicado, né, na prática? Como é que a gente faz essa divisão de circuito na prática? A gente usa tabela, tá, para facilitar a vida. Então, para organizar minha divisão de circuitos, eu vou usar uma tabela mais ou menos como essa aqui. Tá? Então, a tabela vai me falar qual circuito que eu estou trabalhando, né? Então, cada circuito eu vou dar uma numeração, uma letra aqui. Vou descrever o que aquele circuito envolve para facilitar a identificação. E vou relacionar as potências de iluminação, tomada de geral, tomada de específico, referentes à carga que eu estou colocando naquele circuito. E de onde vem essa informação? Vem daquela divisão, daquela previsão de carga original que a gente fez nessa outra tabela aqui. Tá? Então, por exemplo, a gente está fazendo a divisão de circuito desse ambiente aqui. Eu decidi que eu vou colocar todos os quartos no mesmo circuito elétrico. Eu vou colocar tomada e iluminação no mesmo circuito, que vai facilitar. Além de estarem próximos, eu consigo desligar só esse lado da residência aqui. Então, eu decidi colocar os quartos no mesmo circuito. Ele não fere nenhuma das especificações da norma, né? Eu estou misturando iluminação e tomada porque eu estou no ambiente residencial, então aquela observação a respeito da regra 1 se aplica. Então, eu vou chegar na minha tabela de previsão de carga e vou dar uma olhada. Qual que foi a minha potência de iluminação para o quarto 1 e para o quarto 2? 160 cada. Tá? Então, vou vir aqui e colocar meu circuito 1. Meu circuito 1 é iluminação mais tomada os quartos. Tá? Então, eu consigo entender o que eu estou fazendo ali. Se eu der uma olhada depois, diminuir um pouquinho a letra. Eu dei uma olhada depois, eu vou entender o que eu estou fazendo. Minha carga de iluminação vai ser 160 mais 160. Tá? Então vai ser 320 watts. Né? Sempre é bom a gente colocar depois a unidade. Quando estiver fazendo a tabela, inclui a unidade aqui. Nesse caso aqui eu vou colocar watts. Tá? Tomada geral, quero colocar também no mesmo circuito. Então eu vou ter aqui no quarto 1 300, no quarto 2 400. Então minha carga de tomada de uso geral vai ser de 700 watts. Tá? E eu vou olhar que ainda tem um TUI. Eu vou dar uma olhada aqui e ver, olha, tem um TUI aqui no quarto de 3.000 watts. Aí eu tenho que tomar cuidado. A regra fala que TUI não pode estar em outro circuito. Então, essa tomada de uso específico para o ar-condicionado vai ter que estar no circuito 2, ar-condicionado quarto. Então, não vou ter nada aqui referente à iluminação, nada de tomada de uso geral, e aqui 3.000 watts. Tá? E eu tenho que fazer a minha distribuição de carga nas fases. Então, eu vou colocar a carga referente a esse circuito aqui na fase 1. Então, eu vou ter 1020 watts, que é o somatório dessas duas potências aqui, na fase 1. E já pensando no equilíbrio, eu não vou colocar o 3.000 aqui, senão vai começar a me dificultar a equilibrar as outras fases. Então, eu vou colocar o 3.000 aqui, esse circuito conectado à fase 2. Ou seja, quando eu estiver trabalhando lá com o meu quadro de distribuição, eu vou conectar o circuito 1 a um barramento, né, o barramento da fase 1, e o circuito 2 ao barramento da fase 2. Tá? E a cozinha, como é que eu faço, pessoal? Eu vou colocar, por exemplo, o circuito 3 para a cozinha. Observe que eu não posso misturar iluminação e tomada da cozinha no mesmo circuito. Então, esse meu circuito aqui vai ser exclusivo para a tomada de uso geral da cozinha. Eu vou ter aqui na cozinha uma demanda, né, uma carga de 1.800 watts.
A gente olhou aqui, ó, que nós temos uma máquina de lavar conectada na cozinha. Posso colocar aqui? Não. Tomada de uso exclusivo tem que ficar em circuito próprio. Então já vou criar aqui um circuito 4, tá? E colocar aqui a máquina de lavar, que é meu TUI. Trata-se de um TUI, potência 1800 watts. Opa. Novamente, eu já tenho que começar a pensar na distribuição do circuito. Eu posso, por exemplo, colocar um 1800 aqui. E colocar esse outro 1800 aqui na fase 3, que ainda não tem ninguém. Tá? Então, eu tenho que ir trabalhando para fazer esse equilíbrio. Em algum momento, eu vou ter que voltar aqui e redistribuir as coisas, tá? Quando tiver mais informação. Finalmente, no circuito 5, eu vou colocar a iluminação da cozinha. Se não me engano, era 160. 160. Então, eu venho aqui, completo minha tabela de 160 watts. Não tem o TUI, já coloquei lá em cima. E eu vou colocar esse 160 na fase 3, por que não? Tá? Obviamente eu completaria para toda a residência, que é só um exemplo. A iluminação da cozinha eu combinaria com alguma outra coisa, porque eu estaria criando, talvez até mesmo com um quarto, né? Talvez com a iluminação dos banheiros e dessa suíte, né? Que facilita eu desligar esse lado da casa, eu desligo a iluminação desse lado. Porque uma carga muito baixa dessa vai resultar em muitos disjuntores, né? Não faz muito sentido. Então provavelmente combinaria a iluminação com outros pontos de iluminação. O que eu não posso fazer é misturar tomada, tá, da cozinha. Iluminação eu posso. Então, pessoal, isso é um exemplo de como a gente faz a distribuição de circuito, a divisão de circuito para um ambiente residencial baseado na norma. Essa tabela, a montagem da tabela dessa maneira vai ser muito útil. Por quê? Porque mais para frente a gente vai começar a calcular qual condutor mais apropriado para cada um desses circuitos aqui. E a gente vai fazer isso adicionando colunas a essa tabela que vai definir o condutor, proteção, etc, etc. Então, a montagem dessa tabela é muito importante porque ela vai ser útil para outros aspectos do projeto de sistema elétrico na residência. Além disso, ela é de fácil visualização que permite, quando você fizer o projeto propriamente dito, né, o desenho na planta, você faça referências rápidas para ver que circuitos estão indo para onde. Então, é uma tabela muito importante e está muito próxima daquela tabela anterior de previsão de carga. Tá? Então, com isso, a gente finaliza essa primeira parte de projeto, que é mais relacionado com previsão de carga em cada ambiente. Tá?